milhares de toneladas de concreto e os sistemas de supercomputadores mais avançados do mundo. Tudo isso acabou de ser derrotado por exatamente 11 roedores. Em 2009, o governo da Escócia soltou 11 castores em um rio que estava morrendo, sem precisar de engenheiros, sem gastar dinheiro público. Apenas 5 anos depois, eles já haviam criado sozinhos um sistema gigantesco de represas, reduzido em até 60% o pico das enchentes, retido 24 milhões de litros de água e filtrado automaticamente toxinas químicas. As mentes mais brilhantes da humanidade ficaram espantadas ao testemunhar esse projeto feito de lama e galhos. A humanidade levou séculos para construir enormes muralhas de concreto com o objetivo de controlar o fluxo da água. Mas esses 11 castores provaram que toda essa teoria da engenharia fracassou diante das leis da natureza. O que realmente aconteceu quando o experimento ecológico mais arriscado da história foi iniciado? No ano de 1900, já não existia mais nenhum castor na Escócia. Na verdade, em todo o território da Europa e da Ásia, uma espécie que antes somava centenas de milhões de indivíduos havia sido caçada, até restarem apenas cerca de 1.200 animais. Eles foram caçados até a extinção por causa de 3 coisas: pele quente, carne e castório. Uma substância secretada pela glândula odorífera do castor que naquela época era disputada pelos fabricantes de perfumes e pelos praticantes da medicina com um valor equivalente ao do ouro. No fim dos anos 1500, o último castor da Escócia desapareceu por completo. Os 4 séculos de ausência deles não significaram apenas o desaparecimento de uma espécie animal, significaram o colapso de todo o sistema hidrológico de uma vasta região. Sem as represas dos castores para frear o curso da água, os rios perderam a capacidade de serpentear. Eles se transformaram em tubos retos, violentos e apressados. Quando chuvas intensas caíam, nada conseguia conter a força da corrente. A água despencava com violência rio abaixo em velocidade máxima, destruindo as margens, arrastando milhões de toneladas de solo fértil e submergindo cidades. Ao contrário, quando a seca chegava, a terra rachava em apenas algumas semanas. As vastas áreas alagadas que antes funcionavam como enormes esponjas do planeta secavam completamente. Milhares de espécies de aves, peixes e insetos desapareciam junto com elas. Os engenheiros humanos tentaram intervir construindo diques de concreto e cavando canais mais profundos. Bilhões de dólares foram despejados nisso, mas as enchentes continuaram ficando cada vez piores. Cometemos um erro grave. A humanidade tentou controlar a água, quando o que a água precisava era ser desacelerada. Essa verdade só foi revelada quando 11 indivíduos vindos da Noruega chegaram à floresta de Knapdale. Em maio de 2009, o governo da Escócia finalmente cedeu à pressão dos cientistas. Ele autorizou a realização da primeira reintrodução de mamíferos da história da região. 11 castores da Noruega foram soltos em uma área florestal de 44 km² em Knapdale. Mas isso não foi um gesto simbólico. Foi um gigantesco laboratório biológico com um nível de monitoramento sem precedentes. Se aqueles castores destruíssem terras agrícolas, inundassem estradas ou reduzissem a quantidade de peixes, o governo ordenaria a remoção ou a eliminação deles imediatamente. Hidrólogos de várias universidades de ponta espalharam pela floresta medidores de vazão, sensores de pressão da água, armadilhas fotográficas com infravermelho e equipamentos de análise química. Cada galho roído, cada poça que subia de nível, tudo era registrado em dados em tempo real. Logo na primeira noite, sob uma chuva fina, os castores começaram a trabalhar. O instinto codificado em seu ácido desoxirribonucleico, ao longo de milhões de anos, foi ativado por um único fator: o som da água correndo. Em qualquer lugar onde houvesse o som de água correndo com força, o castor interpretava aquilo como uma falha estrutural que precisava ser tapada. Eles derrubavam árvores jovens com a força superior das mandíbulas, arrastavam galhos até o riacho e enfiavam lama e pedras entre as aberturas. Não havia planta técnica, não havia reunião de planejamento, não havia escavadeira. Eles trabalhavam em silêncio a noite inteira. Em apenas um ano,
De um único riacho que corria reto, o vale se transformou em um labirinto complexo formado por dezenas de represas, lagoas e canais de água entrelaçados. Mas assim que as primeiras poças começaram a se expandir, surgiu um risco gigantesco, uma crise que poderia fazer todo o projeto ser suspenso para sempre. A maior ameaça ao projeto dos castores tinha nome salmão do Atlântico. Essa espécie de peixe é a veia vital econômica e ecológica da região. Os salmões adultos precisam nadar rio acima para desovar. Imediatamente as autoridades e os pescadores fizeram uma pergunta decisiva: como um peixe poderia nadar através de uma estrutura de barro e galhos com mais de 1 metro de altura? Se a rota migratória reprodutiva do salmão fosse bloqueada, esse projeto seria um desastre. Mas os dados coletados provocaram um grande choque. As represas dos castores não são muralhas de concreto completamente fechadas. Elas são porosas e permeáveis à água. Durante a temporada de migração, as chuvas fortes elevam o nível da água, fazendo-a passar por cima da borda da represa e criando degraus naturais de água que permitem aos salmões adultos saltar com facilidade. O que realmente surpreendeu estava nos filhotes de salmão, câmeras subaquáticas e mergulhos de inspeção. Descobriram que os lagos tranquilos, atrás das represas dos castores, haviam se transformado no ambiente ecológico de criação mais ideal possível. Em vez de desperdiçar energia lutando contra correntes violentas, os peixes jovens passaram a ter poças profundas, nutritivas e seguras para crescer. O tamanho e a taxa de sobrevivência dos filhotes de salmão nas áreas com castores dispararam. A ausência dos castores ao longo dos últimos 400 anos é que, na verdade, havia prejudicado o salmão. Mas isso ainda não era tudo. Os equipamentos de análise química relataram outro fenômeno estranho. A água que saía das represas dos castores estava muito mais limpa do que a água que entrava. Os lagos criados pelos castores funcionam como um gigantesco sistema de membrana de filtragem biológica. A velocidade da corrente diminui, fazendo com que sedimentos, nitrato e fósforo, provenientes de fertilizantes agrícolas, se depositem no fundo do lago, em vez de seguirem diretamente para o mar. As bactérias nessa camada de lodo decompõem as substâncias químicas tóxicas. Os relatórios de medição da qualidade da água divulgaram então números quase inacreditáveis. A concentração de nitrato tóxico, proveniente de fertilizantes agrícolas, caiu em até 40%, e o fósforo caiu quase 50% quando a água atravessou o sistema de represas dos castores. Uma estação artificial de tratamento de esgoto com eficiência equivalente custaria milhões de dólares em construção e operação. Enquanto isso, a população de castores realiza esse trabalho de forma totalmente gratuita, em troca apenas de alguns galhos de salgueiro. No 5º ano do experimento, os cientistas da Universidade de Exeter decidiram comparar os dados reais com os modelos computacionais mais avançados de previsão de enchentes. O resultado obrigou os especialistas em hidrologia a reavaliar todos os métodos atuais de gestão de bacias hidrográficas. Quando uma grande tempestade chegava, em vez de uma quantidade imensa de água descer de uma vez só para a parte baixa e criar um pico de enchente destrutivo, o sistema encadeado de represas dos castores dividia a força devastadora. A água transbordava pela primeira represa e perdia 10% da energia. Ao passar pela segunda, perdia mais 15%. Depois de atravessar uma sequência de 10 represas, o pico da enchente já havia sido reduzido em até 60%. A vazão violenta da corrente era completamente anulada. Imagens de drones mostraram que, em uma única área pequena, as represas dos castores retiveram até 24 milhões de litros de água da enchente. A água foi empurrada para as duas margens do rio e penetrou profundamente no solo, reabastecendo aquíferos subterrâneos que estavam esgotados havia muitas gerações. E aqui está a informação mais recente que obrigou o mundo a mudar a maneira de enxergar esse animal, a capacidade de resistir a incêndios florestais e armazenar carbono. Durante ondas extremas de calor e incêndios florestais que varreram o continente,
Quando dezenas de milhares de hectares de floresta foram consumidos pelas altas temperaturas, imagens de satélite registraram um fenômeno notável. As áreas úmidas administradas pelos castores continuaram verdes, formando refúgios de esmeralda. A doutora Emily Fairfax, uma das principais hidrólogas ecológicas, publicou imagens de satélite captadas durante os incêndios florestais mais devastadores da América do Norte. O resultado foi impressionante. Enquanto as chamas de alta temperatura reduziam tudo a cinzas brancas, as áreas com represas de castores criavam uma zona de amortecimento segura, com taxa de sobrevivência da vegetação de até 80%. Esses oásis de esmeralda não apenas reduzem a velocidade de propagação do fogo, como também funcionam como um sistema natural de combate a incêndios, protegendo o ecossistema de milhares de espécies de animais selvagens. No Canadá, os castores há muito tempo já são reconhecidos como uma barreira biológica contra incêndios florestais. E agora esses dados comprovaram o valor global deles.